Quero falar neste momento sobre a vida de Deus, porque muitos não têm entendimento ainda para entenderem o que é a vida de Deus. E a vida de Deus tem a ver com o novo nascimento. Em João 10, versículo 11, Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Se ele veio para que tenhamos vida, para que os homens tenham vida, então é porque os homens não tinham vida nessa época. E a palavra que traduz vida ali nesse texto é Zoe, que quer dizer vida eterna. Não é vida biológica, vida física ou vida psíquica, vida da psique, da alma, da mente, que os homens todos já tinham. Mas ele disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância." Então vamos entender o seguinte, que em Cristo os homens têm vida. Antes de Cristo ninguém tinha vida, nenhum homem tinha a vida eterna, que é por meio da habitação do Espírito Santo dentro da pessoa. Porque o Espírito vinha sobre reis, profetas, sacerdotes na antiga aliança e ungia eles. Mas a unção na nova aliança é permanente. Ela vem para habitar permanentemente no eleito, no escolhido de Deus, no que crê em Jesus. Então vemos o seguinte, por exemplo, em João 7, João 7, 37, que diz o seguinte: "No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." Isto disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus não havia ressuscitado ainda, por isso as pessoas que criam nele não haviam recebido o Espírito Santo ainda dentro de si. O Espírito habitava com elas, como ele disse em João 14, mas estará nelas. Que é ele em espírito, ele vindo em espírito consolar o coração do que crê, o salvo do eleito. Uma coisa que devemos entender, como Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Essa água é a palavra, é o Evangelho, é a palavra do Evangelho, a palavra da verdade. E a palavra é a mensagem de que Jesus morreu e ressuscitou por nós, por todos aqueles que crê. E quando vemos o seguinte, como que as pessoas adquiriram vida? Porque na antiga aliança não existia vida disponível, melhor dizendo. A vida é Deus, que é Cristo, em carne. Mas não estava disponível ainda aos homens, porque o Cristo não tinha feito-se carne e morrido e ressuscitado ao terceiro dia ainda, sido glorificado. Em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 39, que diz: "Homens dos quais o mundo não era digno, eram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra." 38, 39 e 40. "Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados." O povo da antiga aliança sem nós não foi aperfeiçoado, segundo essa palavra de Deus, do apóstolo de Deus. E vemos o seguinte, em Efésios capítulo 2, está escrito que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Ele ressuscitou todo eleito juntamente com Cristo. E juntamente com ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Em Efésios capítulo 2 está escrito isso.
Então Deus nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou juntamente com Cristo. Aí vemos que recebemos a vida eterna. Ele vos deu vida, começa o capítulo dizendo no versículo 1, no capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então ele nos deu a vida eterna. Essa vida é a vida eterna, a vida de Deus. Como ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Mas é interessante entender que essa vida não está disponível para aquele que rejeita a vida, que rejeita a verdade, rejeita a própria vida. A vida está disponível para aquele que recebe a vida, que é Jesus, que é Deus em carne, em Cristo. Mas aquele que rejeita Jesus Cristo não tem a vida. E se essa pessoa não tem a vida, aquela ideia que a religião ensina que ela ressuscitará um dia e vai dobrar o joelho diante de Jesus e vai dizer, você é o Senhor, e vai ser lançado no lago de fogo eterno. Não existe essa ideia. Ela simplesmente não tem a vida. Ela morrendo nessa vida, ela morre para sempre. Mas Jesus e não volta mais, nunca mais volta. Mas Jesus disse que quem crê nele, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê, nunca morrerá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus se fez a ressurreição e a vida. Deus se fez a ressurreição e a vida em Cristo, naquele corpo sagrado chamado Cristo, onde ele habitou e ressuscitou ao terceiro dia. Ele é a ressurreição e a vida, é o caminho, a verdade e a vida, porque ele é a vida. Então quem crê no Filho tem a vida. Quem tem um filho tem a vida, como disse o apóstolo João no capítulo 5 da primeira epístola. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Cristo é a vida. As pessoas que não rejeitam a Cristo, elas nunca viverão para sempre. Elas quando morrem, simplesmente morrem. Então, os que creem em Cristo quando morrem, a consciência permanece viva com Cristo. E na vinda de Cristo sobre as nuvens, ela ressuscitará juntamente com Cristo, com todos que morreram em Cristo. E terá a vida nesse corpo para habitar nessa terra, herdar a terra, que muitos odeiam a terra porque odeiam a vida. Aí diz que vão morar no céu. Não. Está escrito em Mateus capítulo 5, Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Se você crê em Cristo de verdade, você herdará a terra. Então ame a terra. Em Apocalipse diz que vem a ira de Deus para destruir os que destroem a terra. Devemos amar a terra, porque a terra deu ele aos filhos dos homens. Os céus são o céu do Senhor, como diz nos Salmos. A terra deu a ele aos filhos dos homens. Porque Jesus não prometeu o céu. Jesus prometeu a vida, a restauração da vida. Ele prometeu a vida porque ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Hoje eu tenho vida com abundância, que é a vida eterna em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 a seguir diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de Deus, de Cristo, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ou seja, o Espírito que doa a vida, que dá a vida, que traz vida, em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Acabou a morte, acabou a época da morte, agora temos a vida em Cristo Jesus. Adoramos a Deus em espírito e em verdade, coisa que ninguém fez na antiga aliança, porque adorava por símbolos. Agora adoramos a Deus em espírito e em verdade, como em João 4, 24, Jesus disse, Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Agora adoramos em espírito, nós que cremos em Jesus. Temos a vida de Deus, a vida de Cristo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1 diz isso. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, a luz era o progresso dos homens. Não adianta querer fazer reforma no homem. O homem precisa da vida, precisa do novo nascimento, se tornar filho de Deus, nascer da família de Deus, se tornar um membro da família de Deus, para mudar o coração, mudar as atitudes, mudar então a vida. Porque não adianta fazer reformas externas no homem, enquanto o homem não tem a vida de Deus, não recebeu o novo nascimento. É necessário nascer de novo, nascer da água do Espírito, nascer da água da palavra de Deus, do Espírito de Deus.
Assim é um novo nascimento, é receber a vida eterna, a vida de Deus, para viver para sempre com Deus, para viver para sempre com Cristo nesta terra, quando Ele voltar para nós, na vinda do Senhor no último dia. Como em João 6,44 ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Esta é a promessa de Jesus, e eu ressuscitarei no último dia. A ressurreição no último dia, a vida eterna. Muitos estão vivendo deprimidos, se entregando a bebidas, a bebedices, a curtições, dizendo que estão curtindo a vida porque acham que a vida é curta. Porque para eles não creem na vida eterna. Eles acham, por isso que eles se queixam tanto que a vida é curta. Eles não têm esperança da vida eterna. Eles vivem com bastante medo da morte, cultuando a morte. Tudo que fazem em torno da morte é porque senão vai ter a morte. Porque eu vou fazer isso e aquilo, porque por causa da morte. É cultuando a morte. Porque não creem na vida, a vida de Jesus. Mas Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Lembre-se disso, amigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ele não disse que ninguém vai, porque ele é o Pai encarnado. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque o Pai está nele, ele está no Pai. Porque ele é o Pai encarnado. Ele é o Filho, o Pai como filho, em forma de filho, em forma humana, encarnado. Nele habita corporalmente, Colossenses 2,9 diz, toda a plenitude da divindade. Ele é a vida, ele é a nossa vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, em Colossenses capítulo 1, Paulo escreveu dizendo, nós também nos manifestaremos com ele em glória. Que Deus nos abençoe.